Bem-vindos ao Mundo Bíblico Quiz. Hoje vamos testar seus conhecimentos sobre a história inspiradora de Estevão, o primeiro mártir da Igreja Cristã. Um homem cheio de fé, sabedoria e coragem. Prepare-se para mergulhar em fatos marcantes e surpreendentes da vida de Estevão. Quem foi Estevão na Igreja primitiva? Um dos apóstolos. Um dos 7 diáconos escolhidos. Ou foi um sacerdote judeu? Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos. Por que Estevão foi escolhido como diácono? Era amigo de Pedro. Era rico, cheio de fé e do Espírito Santo. Porque ele era cheio de fé e do Espírito Santo. Qual a principal função dos diáconos escolhidos? Ensinar nas sinagogas, distribuir mantimentos aos necessitados, tocar instrumentos nas reuniões. Distribuir mantimentos aos necessitados. Qual acusação foi feita contra Estevão? Blasfêmia contra Moisés e Deus. Roubo, mentira contra os apóstolos. Se respondeu que foi blasfêmia contra Moisés e Deus acertou. Quem foi convocado para julgar Estevão? Os fariseus e galileus. O sinédrio, Pilatos. Se respondeu o sinédrio acertou. O que os inimigos de Estevão fizeram para acusá-lo? Consultaram as escrituras, jejuaram e oraram, contrataram testemunhas falsas. Se respondeu que eles contrataram testemunhas falsas acertou. Que aparência Estevão tinha diante do sinédrio? Olhar furioso, rosto como de um anjo, rosto desfigurado. Se você respondeu rosto como de um anjo acertou. Qual foi a base da defesa de Estevão? Um discurso sobre a história de Israel, uma oração, ou foi um cântico? Acertou se falou que foi um discurso sobre a história de Israel. Quem Estevão citou como exemplo de fé logo no início de sua defesa? Moisés, Abraão, ou será que foi Davi? Se respondeu Abraão acertou. Quantos filhos teve Jacó segundo Estevão? 10 filhos, 12 filhos, ou foram 14 filhos? Se respondeu que foram 12 filhos acertou. Quem foi vendido ao Egito, conforme o discurso de Estevão? Moisés, Benjamim, ou será que foi José? Acertou se respondeu que foi José. Segundo Estevão, quantas pessoas da família de Jacó desceram ao Egito? 50 pessoas. 75 pessoas. Ou foram 120 pessoas? Se falou 75 pessoas acertou mais uma. Estevão mencionou qual personagem que foi expulso do Egito após matar um egípcio? Moisés, Arão, ou foi Josué? Foi Moisés. Onde Moisés viu a sarça ardente, segundo Estevão? Monte Sinai, Egito, ou no deserto de Mediã? Ele viu no deserto de Midian. Que profeta Estevão citou ao denunciar a idolatria? Amós, Jeremias, ou foi Isaías? Se respondeu que foi Amós acertou. Qual acusação Estevão fez ao sinédrio ao final de sua defesa? De roubo, de sempre resistirem ao Espírito Santo, de traição política.
de sempre resistirem ao Espírito Santo. Qual foi a reação do Sinédrio ao ouvir Estevão? Rangiam os dentes contra ele. Fizeram silêncio. Arrependeram-se. Eles rangiam os dentes contra eles. Qual foi a última oração de Estevão? Senhor, não lhes imputes este pecado. Pai, perdoa-os. Senhor, julga meus inimigos. Se respondeu Senhor, não lhes imputes este pecado, acertou novamente. O que Estevão disse antes de morrer? Está consumado. Recebe o meu espírito. Ou foi, eu sou inocente. Recebe o meu espírito. O que Estevão se tornou para a história da Igreja Cristã? O primeiro apóstolo, o primeiro mártir, o primeiro evangelista. Se respondeu primeiro mártir cristão, acertou. Muito bem. Você chegou ao fim do nosso quiz sobre Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que enfrentou a morte com fé e perdoou até seus inimigos. Que o exemplo dele nos motive a viver com coragem e amor. Até o próximo desafio aqui no Mundo Bíblico Quiz. Deus te abençoe.